Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente deu ontem aqui a notícia que hoje aconteceria em todo o país um protesto de motoristas e entregadores de aplicativos contra o projeto de lei para regulamentar a profissão. E hoje a Ana Carolina vai contar para a gente agora ao vivo como está sendo essa manifestação aqui em São Paulo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo. Como já havíamos dito na edição do jornal de ontem, hoje os motoristas e entregadores de aplicativo foram às ruas protestar e a manifestação aconteceu bem cedinho. Vamos dar uma olhada. Segundo a Polícia Militar e a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, cerca de 100 carros participaram da carreata. O grupo partiu ali da zona sul da capital e seguiu em direção ao Pacaembu, na zona oeste. O trajeto passou por avenidas movimentadas da cidade, o que causou congestionamento, e o trânsito chegou a registrar fila de 1,5 km na região sul. Na chegada ao Pacaembu, houve um princípio ali de tumulto. A PM teve que fazer um controle de acesso ao local. Os manifestantes não concordaram com a medida e os ânimos ficaram alterados. Houve uma discussão, mas a situação foi controlada. E, Kleber, essa manifestação ela acontece porque tanto os entregadores quanto os motoristas de aplicativo acreditam que esse projeto que está no governo vai reduzir a renda e aumentar o trabalho vai ser triplicado ali para eles, o que não compensa. Por aqui a gente vai ficar de olho em mais informações, mas agora eu deixo com você, Kleber. Tá certo, então, muito obrigado pelas informações, Ana. Esse é o nosso jornalismo dinâmico, acompanhando as notícias em tempo real. Inclusive, acontece neste momento, no Senado, a votação do relatório final da CPI do crime organizado. Vamos ver imagens ao vivo de Brasília. A sessão começou com a leitura do relatório final, feita, essa leitura pelo senador Alessandro Vieira. No documento de 200 páginas, o parlamentar pede o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Se o pedido for aprovado, eles podem sofrer impeachment. O também ministro do STF, Gilmar Mendes, reagiu ao pedido e disse que a CPI não tem base legal para fazer esse indiciamento das autoridades. Mas vamos ouvir agora, então, um pouco da sessão que acontece neste momento em Brasília. Ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli assumiu a relatoria do caso Banco Master no STF após acolher a reclamação apresentada pela defesa Daniel Vorcaro, atraindo para a corte investigação que tramitava na 10ª Vara Federal de Brasília, no âmbito da Operação Compliance Zero. Nessa qualidade, praticou uma série de atos decisórios qualificados pela Associação Nacional... Nós ouvimos aí um pouco da CPI do senador Alessandro Vieira, que é o relator, lendo um pouco aí do relatório, e ao longo da nossa programação nós vamos trazer mais notícias e atualizações desse caso. Os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, e o Procurador-Geral da República foram indiciados, ou melhor, houve um pedido de indiciamento no relatório final da CPI do crime organizado. Vamos entender, então, e ver em detalhes esse relatório. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O texto aponta que há indícios de crimes de responsabilidade por parte da PGR e dos ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Se for aprovado pela maioria, equivale a um pedido de abertura de processo de impeachment contra os 3 ministros e do Procurador-Geral da República. De acordo com o relator da CPI, os ministros citados deveriam ter se declarado suspeitos para julgar o caso do Banco Master no Supremo devido às supostas relações de proximidade com os envolvidos no caso, principalmente o dono do banco, Daniel Vorcaro. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes são indiciados por proferir julgamento quando, por lei, seriam suspeitos na causa.
Já o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições. Segundo a lei, isso significa proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo. O ministro Dias Toffoli era o relator do caso Master no STF. O processo investiga fraudes financeiras ligadas ao banco de Daniel Vorcaro, que está preso. Ele deixou a relatoria do caso em fevereiro, que agora está sob responsabilidade de André Mendonça. Naquele mês, Toffoli também confirmou que integra o quadro de sócios da empresa familiar dirigida pelos irmãos do magistrado e que fez negócios com um fundo gerido por uma empresa ligada ao Banco Master. Outro motivo do pedido de indiciamento contra o ministro é a viagem dele a Lima, no Peru, para a final da Libertadores, no mesmo jatinho privado em que também viajou o advogado da defesa de Daniel Vorcaro. A viagem e suspeitas de proximidade com o caso seriam motivos que tornariam o ministro impedido de julgar o caso no STF. Olha, sem dúvida, essa é a notícia do dia hoje. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Constitucional, sempre participa aqui do nosso jornal, ele também é especialista em Segurança Pública. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, uma alegria voltar a recebê-lo aqui no nosso jornal. Kleber, boa tarde à nossa audiência, a satisfação é minha. Vamos lá. Professor, primeiro então eu peço que você faça uma análise desse relatório final da CPI do crime organizado. Pela primeira vez na história, uma CPI pede o indiciamento de um ministro do STF. Por favor, qual é a sua avaliação, o seu comentário? Bom, Kleber, por partes, né? Antes que a gente acha que é a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem previsão na Constituição Federal, que é a CPI do Banco Master, não é isso, né? É uma CPI que teve 120 dias de prazo, então teve aquela polêmica da sua não prorrogação, um orçamento relativamente baixo, pelo menos isso alegou alguns senadores ali, com 30 mil, foram 18 reuniões, então fazendo essa conexão de direito constitucional com segurança pública, realmente 120 dias é um período muito exíguo, muito pequeno mesmo para você chegar. De toda forma, estou com o meu relatório aberto aqui numa outra tela, são 221 folhas, né? Então, o relatório traz esse ineditismo, né, de pedido de responsabilização de 3 ministros da Suprema Corte e o Procurador-Geral da República. O relatório fala que atingiu um nível de ameaça à soberania do Estado, ou seja, o crime organizado no Brasil tem um eixo muito forte sobre lavagem de dinheiro e a questão das decisões monocráticas dos ministros do STF, que é um dos casos mais polêmicos também da atuação de ofício do ministro Gilmar Mendes. Então, é um relatório que vai além, por óbvio, dessa questão envolvendo os 3 ministros e o Procurador-Geral da República, e vai ser o assunto aqui, acredito que nos próximos dias, essa abertura do que eu vejo aqui dessas 221 folhas, né? Pegar aqui, separar 2 partes, Kleber, se me permite, eu entendo primeiro uma parte técnica, né? Quando você olha principalmente aqui o sumário, faz um diagnóstico aí do crime organizado do Brasil, insisto, em apenas 120 dias, né? O relatório fala que deixou de ser apenas um fenômeno criminal e passou a representar uma ameaça estrutural do Estado. Então, isso é uma questão que está latente. Agora, a segunda dimensão, essa segunda parte, que é a mais sensível, vamos assim dizer, porque a CPI propõe. Veja só, a CPI não julga, a CPI ela aponta. Quando você vai para a Constituição Federal no artigo 58, parágrafo 3º, está lá escrito, texto originário, desde 1988, para apuração de fato determinado e por prazo certo. É dado aos investigadores essa questão das mesmas autoridades da autoridade judicial para fazer essa investigação, e a gente vai ter uma divergência disso um pouquinho mais para frente no tocante à afirmação do ministro Gilmar Mendes. Então, quando você tem esse relatório apontando aí essa questão de responsabilização dos 3 ministros, do Procurador-Geral da República, que segue na nossa tela, é alguma coisa, então, que dá uma polêmica, porque a gente não tem isso
na história da República recente, fazendo esse recorte inicial, Kleber. Você citou muito bem o ministro Gilmar Mendes, que afirmou que a CPI não tem base legal para pedir esse indiciamento dos ministros. Você concorda tecnicamente, juridicamente, com essa afirmação? Kleber, eu não concordo. É interessante que foi até divulgado, né? O ministro Gilmar Mendes ele acusou o relator da CPI do crime organizado, que é aqui o relatório que a gente está batendo papo, de abuso de autoridade e acabou requerendo investigação do senador por abuso de autoridade ao Procurador-Geral da República. Há alguma divergência na doutrina acerca dessa interpretação do parágrafo 3º do artigo 58. É fato, não é uma questão pacífica, mas eu entendo, sim, que como você tem os mesmos poderes das autoridades judiciais, veja só, o relatório da CPI não acusa ninguém, né? Quando ele indicia, ele propõe indiciamento, significa que há fortes indícios, e aí, por óbvio, não precisa ser nenhum jurista para entender que há fortes indícios. Nós temos aqui números, fatos que sobram, né, envolvendo os 3 ministros e envolvendo, aqui principalmente segundo o relatório, insisto sempre, a omissão do Procurador-Geral da República. Então, quando você olha aqui, igual eu estou falando assim, no relatório tem muita substância, né, que foi impedido pelo próprio ministro Gilmar Mendes de quebras de sigilos envolvendo a empresa, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. Não se teve acesso a números pormenorizados do contrato celebrado com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Então, não basta ser honesto, né? É a teoria da aparência, tem que aparentar a honestidade, tem que aparentar a moralidade, e o que aparenta é justamente o contrário. Correto. Para finalizar, rapidamente, o pedido de indiciamento vai ser votado agora. A gente viu aí uma parte da leitura do relatório, agora extrapolando também a área do direito e invadindo a área política, que eu sei que é uma das suas especialidades. Você acredita que há clima, há articulação para aprovação desse relatório? Acredito que a prova vai pedir um indiciamento, mas acho pouquíssimo provável que isso prospere de fato num impedimento político, Kleber, ou seja, no processo de impeachment. Não acredito na responsabilização, principalmente do decano Gilmar Mendes, entendeu? Brasília tem um código que é fora do que a gente enxerga, tem os bastidores que justamente vão conduzir essa questão. Basta lembrar, por exemplo, que o ministro Dias Toffoli não foi declarado impedido, ele como relator. Ele simplesmente, por foro íntimo, se afastou, né? Então, eu não acredito, sinceramente, em nenhuma responsabilização, em nenhum processo, de fato, formalizado de impedimento político acerca dos 3 ministros da Suprema Corte. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Constitucional e também em Segurança. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação, em especial pela maneira como você explica esse assunto tão técnico e facilita o entendimento do nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado, Kleber. Bom jornal. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia hoje, nesta terça-feira. Olha só, mais da metade da frota de veículos do Rio de Janeiro está inadimplente com o pagamento do IPVA deste ano. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Mais de 1.700.000 veículos seguem com pendências no pagamento do IPVA 2026 no estado do Rio. O total representa mais da metade da frota tributável. Apesar do atraso, os proprietários ainda podem quitar os débitos. O Pix foi o meio de pagamento preferido dos contribuintes. Foram quase 1,4 milhão optando por essa modalidade, em, no mínimo, uma das parcelas, o que representa 72% do total de veículos com pelo menos uma cota paga. Para quem ficou em atraso, uma das alternativas é o parcelamento no cartão de crédito. Opção lançada neste ano pela Cefaz RJ, em parceria com empresas credenciadas.
toneladas. O serviço está disponível na Central de Serviços da Receita Estadual, no Portal da Fazenda. Também permanece disponível o pagamento em 3 cotas, por meio da emissão do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, no hot site do imposto. De acordo com a Secretaria, o licenciamento do veículo é liberado após a quitação da primeira parcela, desde que não haja pendências como taxas do Departamento de Trânsito do Estado. O atraso no pagamento do IPVA implica multas de 0,33% ao dia, limitada a 20% do valor devido, além de juros calculados com base na taxa Selic. E olha, o maior produtor de avestruz fora da África fica no Mato Grosso do Sul e tem faturado alto com a ave. Vamos ver com o Wellington Pael. O maior produtor de avestruz fora da África tem frigorífico em Campo Grande e vende para quase todo o país. O negócio começou há quase 30 anos em uma propriedade rural em São Gabriel do Oeste, aqui mesmo em Mato Grosso do Sul. O produtor rural, Manuel Piveta, se destaca neste mercado de avestruzes porque ele transforma a ave em uma variedade de produtos de alto valor. Pioneiro na criação e proprietário do único frigorífico autorizado para abate no Brasil, ele aproveita integralmente o animal, desde a carne e o couro até ovos, plumas e óleo. A carne de avestruz, conhecida por ser menos gordurosa e rica em ferro, é comercializada a R$ 60 o quilo, com uma produção anual de 80 toneladas, destinadas a supermercados e restaurantes. Os cortes são semelhantes aos da carne bovina, tendo filé e alcatra, por exemplo. As melhores partes são localizadas na coxa, que dá origem a cerca de 16 peças. O couro de avestruz é um dos produtos mais valorizados, alcançando preços de até 12 vezes superiores ao couro bovino, com peças vendidas por até R$ 1.800. Os folículos de onde saem as plumas são a parte mais desejada. O couro é considerado macio e tem alta durabilidade. Em relação aos ovos, que equivalem a 25 ovos de galinha, chegam a custar R$ 150. A lucratividade do negócio é notável, com um custo de produção de R$ 2.800 por animal e um retorno de R$ 7.000 por ave, o que demonstra o potencial econômico desse nicho de mercado. As plumas são vendidas para a fabricação de espanadores e os miúdos e cartilagem são usados na indústria PET. E não para por aí. Os ossos, avaliados como leves e resistentes, são usados na fabricação de cabos de facas especiais. Com o óleo, existe ainda um produto cosmético, rico em ômega 3, 5, 7 e 9. O item foi desenvolvido pela esposa de Piveta, Cíntia Lorenzi, que é farmacêutica. E, segundo ela, é o único óleo com esse tipo de concentração do elemento. É bom lembrar que são necessárias autorizações para a criação de posse, pois a ave é considerada fauna exótica. Olha só, vamos voltar a falar do Rio de Janeiro. Uma aventura arriscada está viralizando na internet. Jovens saltam sobre um esgoto a céu aberto e olha só, com jacarés. Vamos ver novamente com Anderson Nascimento. 3 atletas ganharam as redes sociais com um vídeo que mostra eles cruzando um valão com pulos no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio. O salto dado não é incomum para praticantes do esporte parkour, mas um detalhe chamou a atenção. O córrego estava cheio de jacarés de grande porte. O episódio gerou uma comoção no bairro. Muitas pessoas pararam para assistir. Nas imagens, moradores aparecem aplaudindo e torcendo pelos atletas. O grupo de praticantes do esporte encontrou o local através de vídeos de um morador que registrou a vida dos répteis que moram no valão da comunidade. Segundo eles, o lugar parecia saltável e oferecia condições favoráveis para uma manobra desse tipo. Antes de tudo, foram realizados preparos para executar o pulo com segurança. E o detalhe da presença do animal que poderia desencorajar a empreitada foi, na verdade, mais um atrativo. Os atletas fazem questão de dizer que quem não tem prática e segurança suficiente não deve tentar reproduzir o feito. Para especialistas, as bactérias presentes no local poderiam ser mais perigosas que o próprio réptil. Por mais que a intenção deles não seja fiscalizar os bairros da cidade, os vídeos gravados têm servido de alerta para o poder público. E olha só, hoje é o Dia Mundial do Café. E para celebrar a data, quem não gosta de um café, né? O Fernando Jesus vai mostrar agora, olha só, a maior plantação urbana de café do mundo, que fica aqui em São Paulo. Vamos ver, o Fernando vai aparecer aqui, ó, tá no meio do cafezal, não é isso, Fernando? Boa tarde, seja muito bem-vindo.
É isso mesmo, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde a todos de casa que acompanham o Redação Hit. Como você acabou de dizer, hoje é o Dia Mundial do Café, a segunda bebida mais consumida no mundo, atrás apenas da água. Só para a gente ter uma ideia, mais de 2 bilhões de xícaras de café são consumidas por dia no mundo inteiro. E quem vive na cidade de São Paulo, uma cidade tão movimentada, e principalmente aqueles que transitam pela 23 de maio, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, mal imaginam que em meio a esse movimentado espaço urbano, temos um espaço rural como esse. Como você também mencionou, esse é o maior cafezal em espaço urbano do mundo inteiro, localizado aqui na cidade de São Paulo. E o local não é apenas uma relíquia histórica, mas também é um laboratório a céu aberto do Instituto Biológico, onde os pesquisadores utilizam dessas milhares de plantas para desenvolver tecnologias que moldam a cafeicultura moderna. E eu estou aqui com a Harumi Ojo, ela que é a responsável por esse cafezal. Outro detalhe muito importante, só para a gente ter uma ideia do tamanho desse enorme espaço, ele equivale a meio campo de futebol, então é um espaço muito grande. E nós estamos aqui com a responsável do Instituto do Cafezal, que vai conversar com a gente. Harumi, boa tarde, seja muito bem-vinda. Para começar, eu peço que você conte a história desse cafezal para o nosso público e também conte como ele sobreviveu a tanta modernidade, já que é um espaço que está aqui há muitas décadas. Na verdade, o cafezal a gente tem aqui para remeter à criação do Instituto. O Instituto foi criado porque nós conseguimos combater uma broca, que é um besourinho que come o grão do café. E a metodologia usada naquela época era de um parasitoide, que nada mais é do que hoje um controle biológico, né? E desde então a gente tem sempre estudado e todas as nossas inovações passando por todas essas décadas, né? Essa é a terceira geração de café que a gente planta aqui, só que dessa vez a gente tem 7 variedades de café. Nesse espaço tem mais ou menos 2.000 plantas, para a gente ver o comportamento delas em relação à parte de sanidade, que é ou praga ou doença acontecendo nesse café, nessas condições, e como ela se comporta no decorrer do ano, enfim. Porque a gente tem aqui até um exemplo de uma variedade que ela fala que ela resiste à falta de água. Então é importante a gente ter esse estudo e se nessas plantas também ocorrerem pragas ou doenças, a gente vai procurar alternativas sustentáveis para o controle. O Instituto é forte na parte de bioinsumos e controle biológico, que é o que faz isso no cafezal. Enfim, a gente trabalha sempre desde o dia da criação com controle biológico. Perfeito. E em relação à visitação, as pessoas podem visitar o local? Quais dias da semana estão disponíveis para essa visitação? Vocês podem fazer o pedido do agendamento. A gente agenda uma sexta a cada 15 dias e um sábado a cada 15 dias, alternadamente. Vocês entram no Instagram do Cafezal, que é Cafezal Urbano IB. Tem um link só para agendamentos. Lá tem todo mês, a gente tem quais são os dias de visitação e você solicita isso através de um formulário do Google Forms lá. Perfeito, Harumi, muito obrigado pela participação. E Kleber, antes da gente encerrar, vou mostrar para você aqui no estúdio aí na redação, a gente toma aquele cafezinho pronto, quentinho. Para encerrar, eu vou mostrar como que é o café aqui. Olha só, muita gente não sabe, mas o café, ele é um fruto. E aqui está uma das sementes. Então você aí na redação vai tomar o café, eu vou ficar aqui comendo o café. É com você aí no estúdio, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí. Parabéns pela participação. Bom, vamos mudar de assunto, que agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, aqui ao meu lado, Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cleber. Seja bem-vindo. Bruno, vamos começar falando do Mirassol, que vai entrar em campo hoje pela Libertadores. Mais uma partida histórica para o time do interior de São Paulo. Exatamente, Cleber. Boa tarde mais uma vez a você e também a todos que nos assistem. O Mirassol vai até o Equador enfrentar a LDU pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Essa será a primeira partida fora do Brasil do Leão do Interior em toda a sua história. Vamos conferir.
Pela primeira vez em solo estrangeiro, o Mirassol visita a LDU no Equador, em duelo válido pela Copa Libertadores da América. Em sua estreia em competições internacionais, o clube paulista começou com o pé direito, vitória por 1-0 diante do Lanús. Já no Campeonato Brasileiro, a situação é oposta. Ocupando a lanterna, o time do interior vem de uma derrota contra o Bahia e busca na Libertadores o fôlego necessário para se recuperar no cenário nacional. O adversário equatoriano vive um momento similar. A equipe comandada por Thiago Nunes não engrenou na temporada, somando apenas 3 vitórias em 8 partidas. No torneio continental, os donos da casa vêm de um triunfo suado contra o Always Red da Bolívia e dividem a liderança do grupo justamente com o Mirassol. Além do oponente em campo, o Leão terá de encarar a temida altitude e o desafio se repetirá, já que o próximo compromisso da equipe verde-amarela, nesta fase de grupos, será em um terreno ainda mais elevado. Para minimizar os efeitos da altitude, a diretoria e a comissão técnica traçaram estratégias específicas. Viagens antecipadas, protocolos de recuperação muscular ainda durante o voo e acompanhamento psicológico são as apostas para garantir o desempenho dos atletas. LDU e Mirassol se enfrentam hoje para ver quem permanece na liderança do Grupo G. Bom, e após um começo ruim dos brasileiros na Sul-Americana, hoje Vasco, Santos e São Paulo vão em busca da primeira vitória na competição. Vamos conferir na reportagem. Pela Copa Sul-Americana, os clubes brasileiros entram em campo hoje buscando a liderança em seus grupos para avançar na competição. Enquanto o São Paulo estreou com vitória, o Vasco conseguiu um empate e o Santos conheceu a derrota fora de casa e já sofre com o peso da cobrança. O Cruz Maltino encara hoje o Audax italiano do Chile. O elenco comandado por Renato Gaúcho atravessa uma fase delicada. Vem de um revés para Botafogo em São Januário e de empates contra Curitiba, Barraca Central e Remo. Diante deste cenário, a tendência é que o treinador volte a utilizar uma formação reserva para a partida desta noite, priorizando assim a vida no Campeonato Brasileiro. Quem também enfrenta um momento de instabilidade é o São Paulo. Apesar de ter vencido na primeira rodada do torneio continental, o revés sofrido diante do Vitória pelo Brasileirão aumentou as críticas sobre o trabalho de Roger Machado. Mesmo sob pressão, o técnico tenta dar uma resposta imediata jogando em casa contra o OGS. E por falar em cobrança, o Santos vive uma situação complexa no campeonato. O time da Vila Belmiro busca seu primeiro triunfo na Sul-Americana diante do Recoleta, após ser superado pelo Deportivo Cuenca no Equador. A expectativa do Peixe é a volta de Neymar. Desfalque na estreia, o camisa 10 deve estar entre os titulares. Qualquer resultado que não seja uma vitória santista deve comprometer seriamente as pretensões do Peixe no torneio. Bom, e além desses 3 clubes, também o Grêmio joga hoje pela Sul-Americana, enfrenta o Independente Rivadavia lá na Arena do Grêmio. Então boa sorte a todos os brasileiros na Sul-Americana e também ao Mirassol na Libertadores. Na Sul-Americana todos os brasileiros jogam em casa. A expectativa é de vitória de todos, né? Com certeza, o São Paulo já ganhou fora de casa, já os outros times perderam, o Santos e o Grêmio perderam, o Vasco empatou, mas agora acredito que todos eles vão somar aí mais 3 pontos. Tem tudo para classificar também na Sul-Americana. É a nossa torcida. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, às 18h30 eu volto com mais. Combinado. Bom, essa edição fica por aqui. Você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.